Bom, pessoal, vamos nessa videoaula mais um exemplo aqui de função. Então vamos lá. Dados conjuntos, A é igual, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 1 e menor do que 10. Conjunto B, x pertence aos reais, tal que x mais 1 vezes x menos 6 é menor do que 0. E o conjunto C é formado pelos elementos m pertencente aos reais, tal que m ao quadrado é igual a 6 vezes m. Então observa aqui ó, que eu tenho três conjuntos, certo? Os elementos desse conjunto são os infinitos números reais. Quando os elementos conjuntos for qualquer número real, os infinitos, então os infinitos números reais podem ser tanto no intervalo como na reta infinita, na reta real. Eu sempre vou ter que usar aquelas retas, a forma geométrica dos intervalos, para fazer a operação com os conjuntos. Que no caso aqui eu quero que determine o conjunto A interseção com C união com B. Então qual que é a ideia aqui? Eu vou pegar cada intervalo de cada conjunto A, B e C, representar na reta, aí vou fazendo por partes, até eu chegar no conjunto final, que é o conjunto resultante. Então vamos lá, o conjunto A, isso aqui nós já vimos, x maior ou igual a 1, menor do que 10, fechado em 1 e aberto em 10, que nós já vimos, tranquilo representar. Vamos começar aqui agora pelos elementos do conjunto B. Observe que vocês, que os elementos estão formados o quê? Por uma inequação produto. Essa matéria vocês já não viram ainda lá no ensino fundamental, vocês vão ver agora no ensino médio, dentro de função do segundo grau, na parte de sinal da função, que é o estudo ou a variação do sinal da função. Mas aqui tem uma forma da gente fazer, que vocês já viram lá no nono ano, dentro de função do segundo grau. Transformar essa inequação produto numa inequação do segundo grau. Aí sim, fica até mais fácil, vocês já viram, fica mais fácil de fazer. Então aqui, em vez de eu fazer função f vezes a função g menor do que zero, ou seja, o produto dessas duas funções do primeiro grau, quero saber onde que o produto é negativo, ou seja, menor do que zero, vamos pegar essa função produto aqui, função não, inequação, né? Vamos pegar essa inequação produto, que é formada por duas funções do primeiro grau, e vamos transformá-la numa inequação do segundo grau. Como fazer isso? Eliminando esses parênteses, que eu tenho que dois binômios, ou um binômio multiplicando um outro binômio. Então, vamos fazer aqui a distributiva. X vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 6, menos 6x. 1 vezes x vai dar x, e 1 vezes menos 6 vai dar menos 6. Isso é menor do que zero. Então, no primeiro passo, eliminei o parênteses. Segundo passo, eu vou juntar os termos semelhantes. Então, eu vou repetir aqui, x ao quadrado, menos 6x mais x vai dar menos 5x. Menos 6 é menor do que zero. Então, temos aqui uma inequação do segundo grau. Então, vamos relembrar. Como que a gente resolve essa inequação do segundo grau? Na verdade, esse primeiro membro da inequação, observe vocês aqui, que é uma função quadrática, é uma função do segundo grau. Então, vamos chamar essa função de f de x. Pode ser g de x, h de x, qualquer letra. Chama de função f. Então, eu quero saber aonde que essa função f de x, que é uma função quadrática, ela é menor do que zero, ou seja, qual o intervalo real que ela é negativa. Então, como que eu faço isso? Qual que é o primeiro passo? Eu vou pegar a função f de x, que é x ao quadrado menos 6x menos 6, e vou igualar a zero. Por que eu igualo a zero? Observe que eu estou transformando uma inequação do segundo grau numa equação do segundo grau. Porque aí, através das raízes, eu vou usar a forma de Bhaskara, delta, Bhaskara, resolver normal, igual vocês aprenderam. Eu vou encontrar os dois pontos onde que a curva corta o eixo x, que é o eixo dos abscissas, que é o x' e o x duas linhas, que no caso aqui é a solução dessa equação. Então, resolvendo essa equação, vai ficar delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, b ao quadrado 25 menos 4 vezes a vezes c, que é menos 6. Então, calculando aqui o delta, o discriminante, vai ficar quanto? Menos 4 vezes 1 vezes menos 6 vai dar mais 24. Com mais 25, 49. Então está aqui o delta, o discriminante. Jogando a forma de Bhaskara vai ficar x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Substituindo os valores aqui, na forma vai ficar x igual a menos b mais 5, que é menos vezes menos que dá mais ou menos raiz quadrada de delta. Como o delta é 49, raiz quadrada de 49, 7. Sobre 2 vezes a. Como a vale 1, 2 vezes 1, 2. Então eu tenho aqui que o x', 7 mais 5, 12, dividido por 2, 6. Ou o x duas linhas, que é outra raiz da equação, que
que vai ser quanto? 5 menos 7 menos 2, dividido por 2 menos 1. Então, 6 menos 1 é a solução dessa equação do segundo grau. Graficamente, o que representa mesmo? Mostrando aqui no gráfico, na forma geométrica, representa o quê? Os dois pontos onde a parábola corta o eixo x. É chamado de raiz da função ou zero da função. Agora eu tenho que definir se a concavidade dessa parábola ela vai estar para cima ou a concavidade vai estar para baixo. Então, concavidade para cima, boca para cima, o a da função, o coeficiente a é positivo. Se o coeficiente a for negativo, a concavidade da parábola é para baixo. Então, o que ela está para cima ou para baixo, a concavidade é o sinal do termo a que define. No caso aqui, como é positivo, né, mais 1, então a parábola tem a concavidade para cima. Ok? Esses dois pontos aqui, como eu já tinha dito, são as raízes que eu acabei de encontrar, que vale quanto? Menos 1 e 6. Então, menos 1 é o x' e o 6 é o x duas linhas. Então, resolver a equação do segundo grau, no gráfico, nada mais é do que encontrar os dois pontos onde a parábola corta o eixo x. Ok? Agora vamos fazer aqui o estudo do sinal. Aqui, ó, vocês já viram lá o seguinte, que, observando aqui, ó, qual que é a parte da parábola que está acima do eixo x? Essa parte aqui e essa. Então, a função é positiva para todo x real menor do que menos 1, ou para todo x real maior do que 6. E essa parte da parábola que está abaixo do x, a função ela é negativa. Aí você fala assim, professor, não entendi, por que ficou mais, menos, mais? Então, nunca até decora, né? Mais, menos, mais, se a parábola tivesse com a concavidade para baixo, ficaria menos, mais, menos. Mas você não precisa decorar, você pode entender, ó. Aqui, se eu passar o eixo y, que é o eixo das ordenadas, na vertical aqui, ó, você vai ver que qualquer valor de x real que eu pegar menor do que menos 1, a hora que eu for encontrar a imagem dele, vai estar no eixo y acima do zero. E no eixo y acima do zero, a função é positiva. A mesma coisa aqui, ó, se eu pegar qualquer valor de x real maior do que 6, a hora que eu levar no gráfico para me achar a imagem dele, sempre a imagem vai estar acima do zero. Então lembra disso. O sinal da função, na verdade, o quê? Você vai olhar pelo eixo y, são as imagens dos pontos lá do domínio. Agora, se eu pegar, por exemplo, qualquer número real maior do que menos 1 e menor do que 6, ou seja, entre menos 1 e 6, se eu levar na curva e projetar no eixo y para me achar a sua imagem, qualquer valor real entre menos 1 e 6 vai dar uma imagem negativa. Ela vai dar abaixo do zero no eixo y. Então, por isso que a função ela é negativa entre menos 1 e 6. Então, não confundir esse mais, esse menos, esse mais, não tem nada a ver com os valores de x, na verdade, os valores de y. Ok? Então, tá aqui. Feita essa análise, vamos fazer o seguinte agora. Vamos pegar o conjunto C agora. Então, conjunto C, quais são os números, os elementos do conjunto C? São números n real, e ele está representado dessa forma aqui, ó, m ao quadrado igual a 6 vezes n. Então, ele está representado por uma equação do segundo grau. Então, vamos lá, vamos pegar aqui, ó, m ao quadrado é igual a 6 vezes n. Vamos passar esse exemplo para o primeiro membro. Então, m ao quadrado menos 6m é igual a zero. Observa aqui que é uma equação incompleta. Precisa de usar a forma de basta? Não. Se você quiser usar, igual eu usei aqui, ó, pode. Você calcula delta, basta, direitinho a forma, você baixar o m' ou m duas linhas. Só que como a equação é incompleta, vocês aprenderam, tem uma maneira mais rápida de fazer. Sem usar a forma, você gasta 2, 3 linhas. Usando a forma, você vai gastar 10, 12. Então, nesse caso ali, ó, como é a equação incompleta, eu vou fazer sem usar a forma. Eu tenho m ao quadrado e m. Então, qual que é a maneira de resolver? Você coloca m em evidência. Evidência quer dizer em destaque. É o valor de é o m que está repetindo, é o termo que repete, em evidência. Multiplicando parênteses. Aí você vai dividir, ó, m ao quadrado dividido por m dá m. Menos 6m dividido por m vai dar menos 6. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei essa equação do segundo grau e só coloquei na forma fatorada, o produto de dois fatores. Então, daqui eu já chego no resultado, na solução dessa equação. M'. Ó, o produto de dois números é igual a zero, pela lógica, o que significa então? Ou o primeiro termo é igual a zero, que é o M', ou o segundo termo, que é o que está dentro do parênteses, tem que ser também igual a zero. Então, m menos 6 é igual a zero, passo o menos 6 para o segundo membro, m, duas linhas, é igual a 6. Que eu já fiz direto. Só pegar aqui, ó, m menos 6 igual a zero e resolver a equação do primeiro grau. Então, está aqui, ó, as duas raízes dessa equação do segundo grau. 0 e 6. Feito isso,
Agora já dá para começar a resolver aqui, ó, o que eu quero. Como eu tenho aqui, ó, eu quero um conjunto, ele envolve aqui, ó, nessa expressão, duas operações de conjunto, a interseção e a união. Então, sempre que vocês tiverem, ó, interseção e união junto, na mesma expressão, sempre vai ter um parênteses. Então, vocês vão fazer o quê? Resolver dentro do parênteses primeiro. Na hora que eu fizer C união com B, eu vou encontrar um terceiro conjunto, um D, por exemplo. Aí, depois desse conjunto D, que é o resultante da união que está aqui dentro do parênteses, eu faço a interseção com o conjunto A. Então, vamos resolver dentro do parênteses primeiro. Vamos pegar aqui, ó, o conjunto C, o conjunto B, e vamos fazer entre eles o quê? A união. Então, C união com B. Então, vamos representar aqui na reta os intervalos do conjunto C, B e fazer a união desses dois intervalos reais. Conjunto C. Qual que é o conjunto C? Ó, o conjunto C, eu tenho 0 e 6 elementos aqui, ó, no conjunto C. Então, 0 e 6. Então, vamos pegar aqui e marcar aqui, ó, o 0 e o 6. Ok? Aqui, ó, como que eu vou considerar aqui? Que vai ser o seguinte, ó, nesse conjunto C, na verdade, eu só tenho esses dois elementos reais, o 0 e o 6. Porque eles estão formados o quê? Por uma equação do segundo grau. Então, a equação do segundo grau ela tem só duas raízes, só dois valores. Ou dois iguais, ou dois diferentes, pode ser que não tenha raiz real, mas nesse caso, essa equação ela tem duas raízes reais. Então, os elementos do conjunto C é só o 0 e o 6. Conjunto B. O conjunto B foi essa equação produto que eu resolvi aqui, ó. Transformei no segundo grau, fui resolvendo e cheguei nesse gráfico aqui, ó. Então, quais são os elementos do conjunto B? Eu tinha esquecido de fazer aqui, ó. Vou retornando aqui, ó, rapidinho aqui, ó. Aí na equação do segundo grau eu quero saber onde que ela é menor do que zero, né? Então, ou seja, onde que ela é negativa a função. Então, a função é negativa, só faltou marcar aqui, ó. Maior x maior do que menos 6, maior do que menos 1 e menor do que 6. Então, vamos marcar aqui, ó, menos 1 aqui, tem que ser antes do zero, né? Tem que ficar na posição certa. E até o 6. Vamos definir aqui, ó, bola aberta ou bola fechada? O intervalo ele é aberto ou fechado, menos 1 e 6. Vamos observar aqui na equação. Eu quero saber onde que a função ela é negativa, menor do que zero. Se fosse o menor ou igual, eu queria saber onde que ela seria zero também. Então, seria o menos 1 e o 6 que a função vale zero. Só que eu quero saber somente onde que ela é menor do que zero. Então, menor do que zero, o menos 1 não pertence ao intervalo e menos 6. Então, entre o menos 1 e o 6. Qualquer valor real de x entre o menos 1 e o 6, a função ela é negativa, ela é menor do que zero. Então, os elementos do conjunto B são esses infinitos números reais aqui, ó, entre menos 1 e 6. Os elementos do conjunto C, 0 e 6, que são as raízes dessa função. O que eu quero fazer entre esses dois intervalos? A união. O que é a união? A união entre dois conjuntos é o conjunto formado por todos os elementos de C e todos os elementos de B. Na verdade, eu vou fazer a soma, né, da ideia de soma. Então, eu vou pegar aqui, ó, os elementos de C, 0 e o 6. Está aqui os elementos do conjunto C. Quais são os elementos do conjunto B? Os elementos do conjunto B vai ser maior do que menos 1 e menor do que 6. Então, vamos descer esse intervalo aqui, ó. Menos 1 e vai até o 6. Pronto, então C união B, acabei de encontrar. Qual que é o intervalo? Vai de menos 1 aberto, porque o menos 1 não pertence ao conjunto, ó, e vai até o 6 fechado. Então, menos 1 aberto, então fica aqui o colchete invertido no menos 1 e até o 6 fechado. Então, vamos lá. Por que aqui o menos 1 ficou aberto? Porque o menos 1 não pertence nem a C nem a A, então ele está fora da união. Aqui, ó, observa aqui, ó, que o 6 estava fechado, aqui estava aberto. E continuou fechado. Por quê? Porque na união, basta o elemento estar em algum dos conjuntos, ele está no conjunto união. Então, no caso 6, ele não pertence a B, mas pertence a C. Então, ele está na união. Então, por isso ficou fechado em 6 e aberto em menos 1. Então, aqui, ó, fechado em 6 e aberto em menos 1. Então, está aqui a forma da união dos conjuntos C e B na forma de cochete, que é essa parte da expressão, que é o parênteses que eu já acabei de resolver. E para finalizar agora, o resultado final vai ser o quê? Esse conjunto união que eu acabei de encontrar, vou fazer a interseção com o conjunto A. O conjunto A eu já tenho, ó. Eu não represento ele na reta, mas podemos representar agora. São todos os números reais maior ou igual a 1 e menor do que 10. Vamos fazer aqui, ó. Conjunto A vai ser maior ou igual a 1, então fechado no 1, bola cheia no 1, e aberto no 10. Ou seja, o 10 não pertence a um intervalo. Então, vou marcar aqui, ó,
de 1 até próximo de 10. São todos esses números reais. Os elementos do conjunto A. Está aqui. Certo? E os elementos da união que eu já tenho vai ser o quê? Aberto e menos 1. Então vamos pegar aqui, ó. Aberto e menos 1. Menos 1 à esquerda do 1, né? Que ele é menor do que 1. Então tem que colocar na posição correta, senão fica errado. E vai até o 6 fechado. O 6 está entre 1 e 10. Então vamos colocar aqui entre 1 e 10 e 6. E marcar esse conjunto aqui, ó. Então esse aqui é o conjunto C união com D. Então tem um conjunto A, tem um conjunto C união com D, que é esse intervalo. O que é que eu quero fazer entre os dois? A interseção. Não sei se vai dar para vocês verem aqui, ó. Mas vamos tentar fazer nesse pedaço aqui. Então vai ser A interseção com C união com D. Então vou pegar o intervalo de cima e fazer a interseção com o intervalo de baixo. O que é o conjunto de interseção? Lembra? É o conjunto formado pelos elementos que estão no primeiro conjunto e no segundo ao mesmo tempo. São os elementos comuns, ou seja, são os elementos que repetem. Olhando aqui no intervalo, imagine essas duas retas se sobrepondo uma com a outra, aqui, ó, se coincidindo. Onde coincide o colorido? Qual que é o intervalo que está comum aqui na reta de cima e na reta de baixo? Vai ser de 1, porque 1 pertence a e 1 pertence à união, então ele está na interseção, até o 6. O 6, ó, o elemento 6 pertence ao conjunto união e o 6 também pertence ao conjunto A. Então ele está na interseção. Está nos dois intervalos ao mesmo tempo. Então, qualquer número real que vai de 1 até 6 é o resultado aqui do que eu quero, dessa expressão. Então, finalizando, passando para cá, ó, a parte final, portanto, eu tenho que a interseção com C união com B vai ser o quê? Aqui eu coloquei na forma de pochete, a união, vamos colocar agora na forma de chaves, né, para mudar um pouco. Então tem aqui, ó. Poderia ser na forma de colchete também, né? Tanto faz. X pertence aos reais, tal que o x vai ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 6. Ou seja, a mesma coisa eu falar, o x vai de 1 até 6. E de 1 até 6, a gente sabe, são infinitos números reais. Que vai de 1 até 6, qualquer número real aqui dentro, ok? Então tá aí mais um exemplo aí de introdução às funções. Então até o próximo vídeo.